padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos fortaleça nesta comunhão que aqui agora podemos fecundar em nós, na força da fé e do amor, congregados ao redor da amada Mãe Maria para proclamar a palavra e nos deixar por ela interpelar. E lembro, hoje estamos celebrando o dia de Santa Cecília, Virgem e Mártir, aquela que é a protetora de todos os que trabalham com a beleza da arte musical. Deus seja louvado, todos esses sejam muito abençoados, sobretudo para que a arte da música possa nos abrir o coração, nos enlevar e nos colocar de verdade modulados com o coração amoroso e harmonioso de nosso Deus. Um autor do século II, numa homilia, comenta assim: uma vez que o Senhor usou de tão grande misericórdia para conosco, evitando que nós, seres vivos, sacrificássemos e adorássemos a Deus mortos, e levando-nos por Cristo a conhecer o Pai da verdade, qual será o conhecimento que a Ele conduz, senão o de não negar aquele por meio do qual conhecemos o Pai? Ele mesmo diz: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do Pai. Esta, meu irmão, minha irmã, será a nossa recompensa, se dermos testemunho daquele por quem fomos salvos. E como daremos esse testemunho? Fazendo o que Ele nos manda e não desobedecendo aos seus mandamentos, honrando-o não só com os lábios, mas com todo o coração e com toda a alma. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amado irmão, amada irmã, esta anotação, como a gente diz, de pé de página, fundamental, feita pelo evangelista Lucas, é exatamente para nos lembrar: Jesus estava caminhando para se oferecer. Esse é o segredo de nossa vida. Compreendê-la não como oportunidade de ajuntar para nós. Viver a vida não simplesmente para nosso conforto, mas encontrar a alegria verdadeira de oferecer a nossa vida com os dons que recebemos e com as responsabilidades a nós confiadas para que o mundo seja melhor, enquanto nele caminhando possamos avançar na direção do reino definitivo. Por isso o Senhor conta esta parábola perto de Jerusalém, onde ele se oferece
para mostrar que o reino de Deus só pode chegar pela força da oferta que fazemos. O homem então partiu para um lugar distante, chamou 10 dos seus empregados e entregou-lhes responsabilidades, as moedas de prata, e disse: procurai negociar até que eu volte. Os concidadãos o odiavam, enviaram uma embaixada dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas ele foi coroado e voltou. Foi coroado de espinhos, voltou para sempre, porque ele é o rei de nossas vidas. Rei de nossas vidas é também aquele que preside o nosso juízo. Manda chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro para saber quanto tinha lucrado. Não é um negócio, a vida não é um negócio. Trata-se de vivê-la para ser ofertada. E por isso seremos chamados a prestar contas de tudo. Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais, para ouvir: muito bom servo, bom e fiel. Como foste fiel em pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. Precisamos fazer jus, com honestidade, a responsabilidade que foi recebida e fazermos bem tudo aquilo que nos compete. O mesmo fez aquele que disse: recebi 100 moedas, lucrei 5 vezes mais. Recebe ele também o governo de 5 cidades. E o outro veio: aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, porque tinha medo, porque achava Deus, aquele que era o administrador dono, um homem severo. O medo nos paralisa e nos faz egoístas, mesquinhos, e trazer para nós. Por isso, não devemos temer, vencer o medo, para não ouvirmos o que aquele ouviu: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, recebo o que não dei e colho o que não semeei. Devia ter depositado o dinheiro no banco para receber aquele, ao voltar, os juros que tinha direito de receber. E aí vem a consequência do juízo para quem não cumpre a sua responsabilidade. Dele é tirado o que tem e dado àquele que tem mais. Mesmo quando o raciocínio seja esse já tem 1000 moedas. A todo aquele que já possui será dado mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. Deus nos ajude a cumprir a nossa responsabilidade, cumprida na tarefa, na medida e no lugar certo de cada um de nós. Nós ajudaremos o mundo a abrir-se ao amor e a trilhar seus caminhos na justiça e na verdade. Essa é nossa tarefa cidadã e de fé. Supliquemos essa graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria
e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.